Olá, estudantes para concurso público, aqui é o professor Paulo Lacerda. Mais um vídeo legal para vocês, para antenar, os seus estudos, para que você fique esperto, em relação à nossa disciplina, tá? Antes da gente começar, já convido a todos a se inscrever aqui no nosso canal e, claro, curtir, compartilhar, comentar o nosso vídeo, fique à vontade, inclusive colocando aqui abaixo nos comentários alguns temas que você deseja ver aqui de forma muito mais sucinta, né? A nossa ideia aqui, neste conjunto de vídeos, é trazer uma questão da prática para a sua teoria. Eu sei que você está estudando aí a teoria e tal, aí muitas vezes você deve estar se pegando aí. Olha, mas como é que isso aqui é na prática? Como isso aqui é aplicado aqui no Vamos Ver? A gente vai trazer aqui para vocês algumas informações jornalísticas, oficiais, inclusive, para ilustrar aquilo que você está estudando. E nesta aula falaremos sobre limite de despesas com o pessoal. Gente, se tem uma coisa que vai cair na sua prova, é limite de despesas, ou a despesa no sentido mais amplo da expressão. E quando a gente fala de despesa com o pessoal, é de suma importância que você tenha muita revisão em relação a este tema específico que a gente vê predominantemente na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos nessa? Bom, primeira informação aqui, primeira notícia. 3 estados descumprem lei que proíbe que servidores aposentados sejam computados como despesas com o pessoal do Poder Executivo. Muita gente fala assim, professor Paulo, já li na LRF de que despesas com aposentados, pensionistas, não fazem parte da despesa com o pessoal, ou seja, no cômputo da despesa com o pessoal. Não é verdade isso, tá, gente? Despesas com ativos, inativos e pensionistas, ou seja, os aposentados e pensionistas, são computados como despesa com o pessoal. Então, assim, se eu estou na atividade e vou para a inatividade, em regra, pelo INSS, aquilo que eu estou recebendo é computado dentro da despesa com o pessoal. Em suma, quanto mais gente se aposenta e mais tempo vive, diante da aposentadoria, maior a possibilidade de não chamar servidores para atividade, já que a despesa é comum, Agora, tem exceção? Tem várias exceções, mas a regra é que aposentados entram. E essa artimanha, que a gente vai ver inclusive outras, que foram determinadas e foram resumidas, digamos assim, pela edição da Lei Complementar 178 de 2021, há muitas artimanhas utilizadas pelos gestores públicos, prefeitos, governadores, até o presidente da República, em termos de poder executivo, e também dos chefes dos outros poderes, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, para camuflar regras da LRF, ou simplesmente, de forma jurisprudencial, a bel prazer, dizem que aquele tema não é assim, é assado, e, enfim, eles criam ali artimanhas, malabarismos fiscais, para poder fugir dos tetos e das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa manobra, para burlar o limite de gasto com funcionalismo do Legislativo, Judiciário e MP, ocorre no Rio de Janeiro, em Sergipe e Roraima, determinado lá na reportagem, no dia 19/6/2021, aqui pelo jornalista Marcelo Gomes e Ricardo Abreu, da Globo News. Claro que essas informações foram retiradas das regras fiscais, dos relatórios fiscais desses entes da federação, tá? Bom, completando a reportagem, ele fala: 3 estados ainda não se adequaram a uma mudança da LRF, Lei Complementar 178 de 2001, que proibiu que os gastos dos servidores aposentados e inativos do Legislativo, Judiciário e MP sejam computados como despesas do Poder Executivo, justamente porque o Poder Executivo pode gastar mais. Então, eles incluíam como despesa com o pessoal do Poder Executivo. Pessoal, onde é que está a aposentadoria? A aposentadoria está no Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que regulamenta o INSS. Na esfera federal, o INSS é regulamentado pelo Poder Executivo, que é uma entidade ligada ao Ministério da Previdência ou qualquer outro ministério que o valha, E aí o que acontecia? Servidores do Judiciário Estadual, do Legislativo Estadual e do Ministério Público Estadual nesses 3 estados aposentavam-se, tá? Mas aí o dinheiro que era pago para eles era computado como fosse Poder Executivo, abrindo uma grande margem para poder gastar mais nesses poderes. A lei complementar acabou com essa farra. Mesmo que seja pago, entre aspas, pelo Poder Executivo, e a regra porque o INSS na esfera federal é do Poder Executivo, está sob a asa
do Poder Executivo, apesar de ser uma entidade pública, esse gasto é computado como do poder originário. Então, se eu sou servidor do judiciário, de um TJ da vida, e me aposentei no TJ, eu sou computado como despesa do TJ. Entendeu, pessoal? Então, acabou essa farra de empurrar para o Poder Executivo, liberando essa margem de gasto para os poderes. Tá? Outras regras foram editadas, né, por meio dessa lei complementar. Uma fala assim, artigo 18, parágrafo 3º. Para apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, com uma ressalva, né, do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Então, olha só como que acontecia antes. Antes dessa lei complementar, os entes da federação, porque a LRF é uma lei nacional, os entes da federação pegavam o valor líquido, né, apenas o valor líquido do servidor, e computava como despesa com o pessoal, reduzindo a despesa com o pessoal. Óbvio, né, porque aí a despesa bruta eu desconto o INSS, eu desconto o imposto de renda retido na fonte, outros tributos, outras taxas, etc. Então, em vez de computar o valor bruto, eu computava o valor líquido, que é menor, e aí esse valor entrava no cômputo da despesa com o pessoal, abrindo margem para a despesa com mais servidores. Tá? Então, isso aqui também acabou essa farra, é computado o valor bruto, tá? Não se deduz mais imposto de renda retido na fonte. Outra coisa, artigo 19, parágrafo 3º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Então, não tem como mais você deduzir essa parcela, tá? Custeada para esse déficit. Então, lá no orçamento, nós temos 3 orçamentos dentro da LOA, né? Que é o orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento. A Seguridade ela é deficitária e parte do recurso do orçamento fiscal cobre esse déficit. E aí não é razoável utilizar este valor como um novo valor para você computar como receita nova, aumentando o gasto com o pessoal. Não tem como fazer isso, tá? Então, mesmo que eu deduza o valor da parcela, né, para cobrir esse déficit, essa dedução é vedada para fins de limite da despesa com o pessoal. E, por fim, o artigo 20, parágrafo 7º. Os poderes e órgãos deverão apurar de forma segregada para aplicação dos limites a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder, notadamente o Poder Executivo. É justamente esse artigo 20, parágrafo 7º, que faz referência a essa reportagem aqui. Tá? Porque assim, imagina que você tem aí 3 casas, tá? 3 casas, 3 irmãos. Um dos irmãos, milionário, gasta o mês inteiro lá, ainda sobra muita grana. Os outros 2 irmãos são, assim, vivem no limiar, sabe? Não ficam endividados, mas também tudo que recebe gasta. Aí, existe um gasto a mais. Tipo assim, contratou lá uma TV a cabo nas casas, né? Nessas 2 casas das pessoas que ganham menos. E aí, essa despesa é empurrada como despesa da casa do irmão milionário. Entendeu, pessoal? E aí, o irmão milionário absorve esse gasto das outras 2 casas porque há uma margem maior para se gastar. Só que isso, na administração pública, isso é um malabarismo, isso é uma pedalada, né? Isso é literalmente uma manobra insustentável, porque o gasto é um só. Né? O gasto, apesar de ser do judiciário, legislativo, o dinheiro é um só. Então não adianta o judiciário empurrar essa despesa para o executivo, abrindo margem. Porque se você pensar assim, se o judiciário empurrasse essa despesa do inativo do judiciário para o executivo e não gastasse mais lá, poderíamos até entender que isso valeria, tá? Mas o problema é que, como eu empurro a despesa com o inativo para o executivo, diminui o gasto com o pessoal do judiciário, do legislativo e do MP, abrindo margem para se contratar mais gente. E aí o que acontece? Eles contratam mais gente. Então, assim, para fins de concurso é ótimo, né? Mas para fins de limite da despesa com o pessoal, isso é péssimo. Porque, no final das contas, é um dinheiro só e aí vai extrapolar o teto do gasto com o pessoal. Tudo certo? Vamos invadir mais um pouco, tá? Aqui, o TCE de São Paulo, né, alerta, é o chamado limite de alerta, né, municípios lá do estado, sobre excesso de gasto com o pessoal e riscos das finanças. 21/10/2021, São Paulo. Nos primeiros 8 meses do ano, um
entre cada 10 municípios paulistas, então 66 cidades, apresentou gastos excessivos com o pessoal. Segundo dados do TCE, do total de administrados fiscalizados pelo órgão, 644 cidades, um percentual de 82%, 532 municípios, apresentou quadro que indica comprometimento da gestão orçamentária. Ou seja, gasta-se mais com o pessoal, depois ultrapassa o limite, depois tem que voltar, depois sobe de novo, aí ultrapassa o limite e aquela coisa toda, né? Então eu trouxe para você aqui também um dado estadual. Rio Grande do Norte e Acre superam o limite para a despesa com pessoal em 2021, aponta relatório de gestão fiscal em foco nos estados. Esse RGF é o relatório de gestão fiscal que cada ente da federação deve elaborar a cada 4 meses, tá? A cada 4 meses. E esse período é para você controlar a despesa com o pessoal, não é para calcular a despesa com o pessoal, tá, gente? O cálculo, ele é feito mensalmente, tá? O controle é feito quadrimestralmente, se não for municípios abaixo de 50 mil habitantes, hipótese na qual poderá ser semestral. Então, o relatório é esse aqui, tá? O que acontece? Destacando aqui o Acre, ó, você pode observar que o executivo do Acre, tá? O Poder Executivo, a prefeitura, né? A governadoria do Acre, pode gastar 49% da despesa com o pessoal. Tá aqui, ó, 49%. Só que se gastou 51,44%, ultrapassando o limite. Especificamente, em valores monetários, o limite é 3 bilhões 260 milhões de reais, 2,26 bilhões. Esse gastou 3,42 bilhões. Então, ultrapassou a despesa com o pessoal, o limite da despesa do estado do Acre. E utilizando o Acre aí como exemplo. Vocês estão nos vendo aí do Acre, né? Um prazer estar falando para vocês. Estamos utilizando apenas aqui como parâmetro, tá? Todos os estados do Brasil, uma hora ou outra, já ultrapassou o limite da despesa com o pessoal, cidades, etc, tá? E aqui também é o Legislativo, né? Com seus valores monetários, Judiciário e o Ministério Público também gastando. Veja que o errado aqui só está o Poder Executivo, né? Que ultrapassou o gasto com o pessoal em cerca aí de 2,44%. O que vai acontecer? Todos os entes da federação têm limites. Esses limites são apurados pelos entes e pelos poderes /órgãos desses entes. Nós temos União, Estados, Estados com TCMs, que é o Tribunal de Contas dos municípios, DF e município. Lembrando que esses estados também têm TCE, tá, gente? Tá? Nós temos TCEs. Estados têm TCEs e estados com TCMs também têm TCEs, são os Tribunais de Contas Estaduais. Tem o DF e tem os municípios. Vamos lá então. Primeira coisa importante, cada ente da federação deverá calcular a receita corrente líquida, que é o parâmetro aplicado para se gastar com o pessoal. Lembrando que é um percentual dessa receita corrente líquida. Receita corrente líquida é o somatório de toda a receita corrente bruta menos mandamentos. Tá? São mandamentos constitucionais, legais e previdenciários. Quando você tira esses três, sobra uma receita corrente líquida. Dessa receita corrente líquida, você tira um percentual que se pode gastar para cada ente /poder desse ente. Vamos lá então. No Judiciário da União, até 6%. Estados com TCM, 6%. Lembrando que o DF não tem judiciário e município, pior ainda. Legislativo, junto com o Tribunal de Contas, 2,5% na União. Estados, 3%. TCMs, estados que têm TCMs, 3,4%, DF, 3% e município, 6%. Aqui vale salientar que o DF, ele é comparado a estado, tá, gente? Em termos fiscais. Ministério Público, 0,6% da União, 2% nos estados com ou sem TCMs, tá? Lembrando que o DF e municípios também não têm Ministério Público. Executivo, 40,9%, sendo que, atenção, esses 40,9%, 3% tem que ir para o Fundo Constitucional do DF Territórios, que inclui o DF, o Amapá e Roraima, tá? E inclui também, pessoal, nesses 37,9%, já que 3% está comprometido com esse fundo, por isso que o policial civil do DF recebe dinheiro federal, né? Aqui tem toda essa complexidade, né? Nas aulas aqui, até dos professores de direito constitucional, tem que explicar para os futuros policiais civis de que eles serão pagos pela União, mas administrativamente eles são regidos pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal, já que o DF é autônomo. E também inclui, pessoal, a administração indireta, tá?
toda a administração indireta, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, já que as independentes não recebem dinheiro federal para fins de pagamento. Os estados, 49. Nos estados que têm TCMs, como por exemplo Bahia, Goiás, né? Bahia, Goiás e Pará, 0,4% ele é destinado, ou seja, retirado do Poder Executivo para ser pago para o pessoal do Poder Legislativo e Tribunal de Contas, porque agora tem mais um Tribunal de Contas, né, o TCM. Não confundir, pessoal, com o Tribunal de Contas do município, que nós temos em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui é o Tribunal de Contas dos municípios, é um órgão estadual que faz a fiscalização dos municípios daquele ente da federação. O DF, 49 e os municípios, 54. Finalizando, nós temos o total: 50 para a União, 60 para estados com TCMs, com ou sem TCMs, DF 52 e municípios 60. Esse é o valor máximo que se pode gastar com o pessoal. Aqui é simples, ó. Imagina que a receita corrente bruta seja de 100, né? E que os mandamentos constitucionais, legais e previdenciários seja de 80. Não, 80 é muito, né? Vamos brincar direitinho aqui, ó. Seja 20. Então eu tenho uma receita corrente líquida no valor de 80. O que eu vou fazer então? Vou pegar esse 80, pessoal, e pegar aqui, por exemplo, ó, o 6% do Judiciário da União. Eu quero saber quanto é que o Judiciário da União pode gastar com o pessoal. Simples. Você pega 80, multiplica por 0,06, ou seja, 6% desse valor. Então, 80, deixa eu fazer aqui rapidinho. Cálculo na hora, quem sabe faz ao vivo. Então, vai ficar 80 vezes 0,06. Ou seja, vai ficar 4,8. 4,8. Então, 6% de 80, se fosse 6% de 100, né, seria ótimo, né? Porque seria 6. Mas como é 6% de 80, esse judiciário poderá gastar R$ 4,80 com o pessoal, que é o limite para esse ente da federação. Lembrando que esse cálculo é feito mensalmente, tá, gente? Esse cálculo aqui, tá? Utilizando como parâmetro o judiciário do Estado. Você vai fazer o ente que ele te pedir na prova e o poder que ele te pedir, tá? Você pega o valor da receita corrente líquida e multiplica pelo seu percentual. Por isso que essa tabela é de suma importância, porque se você não lembrar do percentual, não tem como fazer o cálculo. Bom, eu faço esse cálculo então mensal, todo mês levando em consideração 12 meses, um mês de referência junto com os 11 meses anteriores. Mas o controle, atenção, o controle, ele é feito quadrimestralmente ou semestralmente, por meio do relatório de gestão fiscal. Então, assim, o cálculo é mensal, o controle é quadrimestral, tá? Perfeito. Vamos entender isso aqui por um gráfico. Ó. Nós temos o valor que se pode gastar com o pessoal no eixo Y e o tempo no eixo X. Esse aqui é o limite máximo, né, que é um percentual. Não vou citar aqui o percentual de cada um, porque senão a gente teria que fazer um gráfico para cada um. Então, leia-se o limite máximo de cada um. Por exemplo, 6% do Judiciário Federal. Ah, mas eu quero fazer do ente todo. Ah, então esse é 50%. Se eu quero fazer do ente todo, né, é 50% se for a União. Entendeu? Então você vai pegar o limite que ele te perguntar na prova. Atenção, se o gasto com o pessoal, ó, está entre 0 e 90, tá tudo ok, tá tudo favorável. Beleza, não tem nenhum problema. Agora, se ultrapassar o limite cautelar, ou seja, que vai de 90% até 95%, o Tribunal de Contas respectivo alertará o poder ou órgão que ultrapassou esse valor. Ah, mas eu estou fora da lei? Não, você não está fora da lei. É apenas um alerta, sabe? Vou voltar aqui para você, ó, entender melhor. Ó, TCE alerta, tá vendo? Alerta municípios. Significa que esses municípios, provavelmente, eles ultrapassaram o limite de alerta, que é 90%. Como é município, provavelmente seria o executivo, né? Seria 54%, tá? Ah, mas quer dizer que os alertas continuam, mesmo que ultrapassar muito mais? Sim, continuam, não tem problema não. É o início do alerta que é 90%. Voltando lá, pessoal, vamos lá. Ó, para não errar. Passou de 90 e até 95, o Tribunal de Contas alerta. Só tem isso, tá? Agora, se ultrapassar 95% até o limite, que é o limite máximo, limite geral, aí haverá impedimento de concessão de 5 despesas. Tá? Ah, mas eu posso fazer mais impedimentos? 10, 15? Pode, mas estes 5
tem que estar, está na lei de responsabilidade fiscal, que é proibição de concessão de hora extra, salvo LDO, proibição de criação de cargos, empregos e funções, nomeação de servidores, salvo aposentadorias e falecimentos, no caso de saúde, educação e segurança. Temos também proibição de mudar de carreira, proibição de aumento de salário, entendeu? Então, tudo isso para evitar que você ultrapasse o limite, já está chegando aqui no limiar. Agora, se mesmo tomando essas atitudes, você ultrapassou o limite, ó, opa, aqui você está fora da lei. Então, aqui é fora da lei. Fora da lei, tá? Aqui, ó, você está dentro da lei, você não ultrapassou a lei não, tá? Aqui você está fora da lei. Só que a lei ela é um pouquinho branda, ela deu com a colher de chá para aquele gestor, dizendo o seguinte: se você ultrapassar o limite, você tem até 2 quadrimestres para reduzir. Você tem 8 meses, tá? Sendo que no primeiro quadrimestre, essa redução tem que ser de no mínimo, um terço, aqui tem A, desculpa, mas é 1, tá? Corrigindo aqui. É 1/3 do excesso. Então, se você ultrapassou aqui, pessoal, ó, 9%, eu tenho que reduzir já nesse primeiro quadrimestre 3% ou mais, tá? Ou mais. Então, eu tenho que ultrapassar 3%. Se eu não conseguir os 3%, já estou fora da lei e não tem mais prazo para redução. Ah, eu consegui reduzir 1/3. Aí eu te dou mais um quadrimestre aqui dos dois, né? Eu te dou mais um para você reduzir aí os 2/3. E convenhamos, se você não conseguir reduzir 1/3 no primeiro, você não vai conseguir reduzir 2/3 no próximo, que também é um quadrimestre, tá, gente? Então é isso que acontece se você ultrapassar os limites. Agora, quais são as medidas de enquadramento? Eu tenho 3 medidas de enquadramento, tá? São os mecanismos ou medidas de enquadramento. Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargo comissionado ou função de confiança. CC, cargo em comissão, e FC, função de confiança. Então, eu vou reduzir em pelo menos 20% essas despesas. Reduzir gratificação, reduzir hora extra e etc. Segunda, exoneração dos não estáveis, aqueles que estão no primeiro estágio probatório da vida ou entraram antes de 88, no famoso trem da alegria. Uma coisa importante, esses dois aqui são tomados de forma concomitantes. E a terceira situação, ou mecanismo, ele só vai ser tomado se essas duas primeiras não derem conta. Então essa terceira, ela não é automática, tá, gente? Ela só vai ser tomada se não houver a devida redução com essas duas primeiras. Vamos imaginar que não teve redução, ou a redução foi pífia. Então eu chegarei à terceira situação, que é a exoneração dos estáveis. Dos estáveis. Então imagina, você lutou, estudou 2 anos, 3 anos para passar naquele concurso que você sonhou, passou, já fez uns 10 churrascos em casa para comemorar, já comprou até roupa nova, carro novo, casa nova, e de repente, depois de 3, 4 anos de trabalho, aquele ente que você representa, o poder ou órgão, ultrapassou a despesa com o pessoal, reduziu em 20% os cargos de comissão e função de confiança, não deu certo, exonerou os não estáveis, não deu certo, adivinha? Você vai ser exonerado ex officio. A lei de responsabilidade fiscal fala demissão. Isso é um erro técnico da lei, tá? O nome certo deveria ser exoneração, porque você não cometeu nenhum crime. Quem cometeu o crime foi o Estado, né? Só que você, por ser estável, você receberá uma remuneração por ano trabalhado, tá, gente? Então, essa exoneração será uma remuneração por ano trabalhado. Então, se você trabalhou 4 anos, você vai receber 4 remunerações do que você receberia mensalmente. Agora, se você ultrapassou o limite e não se enquadrou, aqui é no caso de você não ter se enquadrado. Então você está fora da lei e você não se enquadrou, não ter se enquadrado. Serão aplicadas algumas penas, restrições ou impedimentos, assim como esses impedimentos que aconteceram aqui, né? No limite aqui prudencial. Isso aqui é chamado limite prudencial, tá? Não sei se eu falei, mas eu falo agora. Tá? E esse aqui de baixo é o limite chamado limite cautelar. Então, de 90 a 95, cautelar. De 95 ao limite prudencial. Só que agora os impedimentos são mais gritantes, e não só em relação a pessoal. Vai além do pessoal, vai em relação às pessoas, né? Ao ente como um todo. Primeira penalidade ou restrição. Receber transferências voluntárias, não pode. Salvo saúde, educação e assistência social. Essas continuam, tudo bem. 2. Obter garantia direta ou indireta de outro ente. Isso aqui não tem exceção. Tá? No número 2 fica proibido de receber. E a terceira, contratar operação de crédito, salvo destinados ao pagamento da dívida imobiliária,
Antigamente, antes da reforma da LRF, nós tínhamos pagamento do refinanciamento da dívida imobiliária. Agora é o pagamento da dívida como um todo, tá? E então são duas, né, exceções, que visem a redução da despesa com o pessoal. Um exemplo bem esdrúxulo. Eu vou fazer despesa com o pessoal para poder pagar a indenização, para poder seduzir as pessoas a pedirem exoneração, para poder reduzir a despesa com o pessoal. Então, se eu usar uma operação de crédito para reduzir a despesa com o pessoal, está liberado, tá? Atenção, aplicam-se imediatamente essas restrições, né, esses impedimentos, a despesa que exceder o limite do primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Poder Executivo. Significa o seguinte, que eu estou, por exemplo, em 2022. 2022 é ano de eleição. E no primeiro quadrimestre, que vai de janeiro ao final de abril, né, ele ultrapassou a despesa com o pessoal. Além dessas medidas de enquadramento, essas penalidades já são aplicadas aqui. Já são aplicados, porque já está prestes a ele sair do cargo, se ele, por exemplo, perder a eleição, se for um caso de reeleição. Ou, se ele já foi reeleito, ele vai sair de qualquer maneira. Então, para evitar que ele deixe essa bomba para o próximo governante, essas penalidades já são aplicadas aqui também, para ele se sentir um pouco sufocado e realmente fazer valer e reduzir a despesa com o pessoal. Beleza? Bom, vamos lá, vamos treinar aqui. Ó. Nos termos da LRF, para fins da despesa com o pessoal, ativo e inativo da União, dos estados, DF e municípios, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Perfeito. Considerando o texto apresentado, assinala a alternativa que apresente corretamente os entes e as respectivas porcentagens que não poderão exceder da receita corrente líquida. Vamos lá, as porcentagens, ele quer a porcentagem geral daquele ente, não dos poderes específicos. Essa questão foi até razoavelmente simples, né? Porque é ruim quando ele pergunta cada poder, né? Ou cada órgão, porque aí são muitos percentuais. A União não é 60, os estados não é 70, essa aqui é a mais errada de todas, né? Letra E, a União é 50, correto, estados não é 70, municípios 60, tá correto, mas o estado não. Letra D, União 55, não, estado 65, não, municípios não. Letra C, União 50, certo, estado 60, município 60, essa é a resposta correta. E letra B, União 60, errado, estado 50, pior ainda, errado. Então, realmente, é a resposta certa, letra C. Viu como cai? Vamos lá. No estado beta, ao final do primeiro quadrimestre do ano de 2019, constatou-se que a despesa total com o pessoal com poder executivo, tem que se ligar, pessoal, ó. Vou te ensinar uma manha aqui de ouro para a prova, ó. Primeira coisa que você vai ter que desentrar, porque aquela questão anterior ela é simples, ele perguntou só os percentuais. Mas muitas das vezes, em provas, ele vai te perguntar quanto eu posso gastar com o pessoal, tanto em percentual quanto em valor monetário. Então a dica é esta, ó. Primeira coisa, pegue o valor da receita corrente líquida. Segunda coisa, né, como fosse uma pergunta que você vai responder na prova. Qual o ente da federação que ele está falando? Qual ente? Entendeu? Qual o ente da federação? Porque muda o percentual de cada ente, né? Terceiro, descobriu qual ente? Terceira coisa, você vai determinar e procurar qual o poder ou órgão desse ente que ele está falando. Entendeu? Porque os percentuais específicos, né, também são cobrados. E a quarta é, qual o limite que ele está perguntando na prova? Qual o limite? Porque nós temos o limite máximo, prudencial e cautelar, que é 90, cautelar 90, acima de 90, o prudencial acima de 95 e o máximo depende do percentual de cada um, tá? Então tem que saber qual o limite. Então, com essas pseudo-perguntas que você vai se fazer na prova e responder, você responde qualquer questão de cálculo, tá? Que não é esse caso aqui, mas já adiantando. Ele pergunta, então ele, ó, poder executivo, da onde? Ó? No estado, ó. Então já sei, qual a receita corrente líquida, nesse caso aqui não vai ser importante. Qual ente? É um estado. Qual o poder ou órgão? Poder executivo, entendeu? Né? Aí ele fala, havia ultrapassado o limite previsto da LRF. Quando ele fala limite previsto, assim, sem destacar, é o limite máximo, tá? Contudo, o percentual excedente não foi eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Opa, então ele está fora da lei e não conseguiu se enquadrar. À luz da LRF, ao final dos 2 quadrimestres seguintes, que é o tempo, né, que ele tem para se enquadrar, sem recondução da despesa com o pessoal aos limites devidos, avalie se o Poder Executivo do Estado não poderia. Ele não poderia fazer o quê? Quais são as penalidades aplicadas? Vamos lá. Receber transferências voluntárias, com algumas exceções? Sim, ele não pode. Obter garantias? Também não pode, né? Essas não poderia.
E número 3, contratar operações de crédito destinadas ao refinanciamento da dívida. Gente, a proibição não é de contratar operação de crédito destinada ao refinanciamento. É contratar operações de crédito salvo pagamento da dívida imobiliária e não refinanciamento da dívida imobiliária. Tá? Então, contratar está proibido, salvo contratar para se pagar a dívida imobiliária. Né? Então, a resposta certa é a letra A. Esses dois primeiros são realmente impedimentos. O terceiro está equivocado, apesar de ser 3, eles estão equivocados. Tá? Lembrando, a ideia aqui, pessoal, é contratar operação de crédito está proibido, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida imobiliária e não refinanciamento, né? E as que visem a redução da despesa com o pessoal. Tá? A gente não pode dizer que essa parte final aqui seria o erro central, né? Porque aqui nós temos receber transferências voluntárias e nós temos também exceções. E ele não citou e a questão foi considerada correta, porque cobrar a regra não é errado. Agora, cobrar a exceção errada, aí está errado, né? Então, resposta letra A. Próxima. Para o cômputo da despesa com o pessoal dos estados, deve ser considerado o somatório dos gastos somente com ativos? Não. Somente com ativos e inativos? Não. Somente com inativos e pensionistas? Não. Com ativos, inativos e pensionistas, tá? Com algumas exceções no caso de ativos e pensionistas. Somente não. Então a resposta certa realmente é a letra D de dado. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites para a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação, havendo na esfera estadual limites globais e específicos. Dentre os últimos, os relativos ao Ministério Público, né? A prova foi do MPE. É muito comum que ele cobre alguma coisa da LRF, do poder que está fazendo, né? O órgão que esteja fazendo o concurso. A respeito do tema, é correto afirmar. Então, são questões aqui técnicas, né? São questões da LRF técnica, não é nada de cálculo, nem nada não, tá? Vamos lá então. Letra A. Para apurar a despesa total com o pessoal, deve ser observada a remuneração bruta do servidor, correto. Deduzidas as verbas retidas do título de imposto de renda, justamente por ser bruta, eu não posso deduzir as verbas a título de imposto de renda retido na fonte, porque aí seria uma remuneração líquida, né? O que é artigo 37, né, inciso 11 da Constituição Federal. Essa é a exceção, tá? E não, se eu deduzir imposto de renda, vai ser bruto, vai ser líquida, né? E não bruta. Letra B. Vamos pular, letra B e letra C. Na verificação do atendimento dos limites da despesa total com o pessoal, não deve ser computada as despesas com inativos e pensionistas, quanto a parcela custeada com recursos aportados para cobertura do déficit financeiro da região. Não pode. Entendeu? Isso é vedado utilizar esse valor que veio para cobrir o déficit, entendeu? Não posso. Tá vindo um dinheiro aqui para cobrir o déficit, vou computar. Não posso computar, porque está vindo para sanar o déficit, não é uma receita própria, né? Então a letra A não é, letra C não é. Letra D. Caso a despesa total com o pessoal do Ministério Público ultrapasse os limites estabelecidos e o excedente não seja eliminado no prazo legal, que é 2 quadrimestres, o Estado não poderá receber transferências voluntárias ou obter garantias direta ou indireta da União. Gente, não é o Estado que é proibido, e sim o poder ou órgão que ultrapassou, entendeu? Então a letra D não é. Letra E. Na verificação do atendimento dos limites da despesa total com o pessoal, devem ser computadas as despesas com inativos e pensionistas, por enquanto sim, quanto a parcela custeada com recursos provenientes de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência. Erradíssimo, não pode fazer isso, que é o caso também de você custear o déficit, né, para você reequilibrar, seria uma coisa análoga. Então, para sua prova, na verificação dos limites da despesa com total pessoal, não serão computadas, ou seja, são despesas com pessoal, mas não são despesas fiscais regulamentadas pela LRF. Você pode gastar, entre aspas, à vontade, que ele não entra no cômputo da despesa com pessoal. Quem são elas? Indenização por demissão, lembra do servidor estável, que pode ser exonerado, né? Ele recebe uma remuneração a título de indenização. Aqui ele fala demissão, tá vendo? É um erro, tá? Seria exoneração. Incentiva a demissão voluntária, você fala, se você sair eu vou te dar R$1 milhão. Então pode pagar tranquilo que isso não vai entrar no cômputo da despesa total pessoal. Decorrente de decisão judicial, o juiz mandou pagar um plano, não sei das quantas aí, entendeu? Derivadas da convocação extraordinária do Congresso Nacional. Isso aqui, pessoal, foi revogado, tá? Não existe mais, tá? Tá só como letra lá, mas tem um tracinho azul lá, né? Com o pessoal do DF, do Amapá e de Roraima, é custeado com recurso transferido pela União. Óbvio, né, pessoal?
Se a União já computou como gasto dela, que é 40,9%, isso é para o Poder Executivo, não é para a União toda não. Sendo que 3% desses 40,9% tem que ir para esse fundo. Então, ele já foi computado como despesa da União. Ah, mas ele vai para o DF. O DF computa também? Não, porque seria uma dupla contagem. Entendeu? O DF, então, não computa esse valor, até porque o servidor que é pago por esse valor ele é considerado como servidor federal em termos fiscais. Outra coisa, com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo, quando a parcela custeada por recursos provenientes de quê? Da arrecadação de contribuição dos segurados. Ou seja, gente, se eu sou aposentado pelo INSS, mas a minha categoria criou um fundo para me ajudar quando eu aposentar, a me pagar um pouquinho a mais, esse fundo é um dinheiro que eu vou receber que não tem nada a ver com o Estado. É um dinheiro que eu tirei a mais para poder me aposentar ganhando um pouquinho mais, entendeu? Então isso não entra com a despesa com o pessoal. Da compensação financeira entre os regimes, você vai migrar para um regime aí compensa, também não é um gasto com o pessoal. De transferência destinada a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, que é aquela questão, acho que é a última questão da questão anterior, né? Então a resposta, essa aqui não entra no gasto com o pessoal, tá? Então essas aqui não entram e essas aqui por serem exemplos da última. Próxima. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com o município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município 60 milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir 6 milhões de reais nessa obra. Praticamente uma obra federal, né, gente? Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção. A partir da situação hipotética, mesmo que não tivesse cumprido as regras relativas à despesa total com o pessoal, prevista na LRF, o município estaria apto a receber os recursos e construir o hospital. Lembra que quando você não se enquadra, não se enquadrou. Quando você não se enquadra, pessoal, há 3 penalidades, tá? Que é não contratar a operação de crédito, salvo 2 exceções, não receber garantias, tá? E não receber TV, só que tem 3 exceções. A primeira exceção, assistência social, a segunda, educação e a terceira, saúde. Ó. Então, mesmo, ele está dizendo aqui, ó, mesmo que o município não tivesse cumprido regras relativas à despesa com o pessoal, que é se enquadrar, ele ultrapassou o limite e não se enquadrou, ele poderia receber esse recurso da União por meio de convênio é transferência voluntária, né? Para construir um hospital materno-infantil. Por quê? Hospital materno-infantil é saúde, e saúde é uma das exceções. Então, é uma questão de nível bem alto, né? Não colocou a letra da lei, colocou uma situação hipotética para você viajar naquela questão. Então, a resposta está corretíssima. E assim terminamos mais um vídeo de dicas. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se você não entendeu muito, revise, assista 2, 3 vezes, que você vai conseguir pegar a manha e o fluxo normal de entendimento, de aprendizado. E a nossa intenção é essa, trazer notícias, informações oficiais, notícias jornalísticas também pode ser, para ilustrar um tema da nossa AFO, da nossa LRF, da administração, e aí você ter mais subsídio na hora de responder questões. Você percebeu aqui nas questões que tem muitas formas do examinador colocar a prática. E se você lê só a letra da lei, você não consegue ter esse treinamento adequado para responder uma questão dessa. Tudo certo? Então, nossa função é essa. Já sabe, se gostou, inscreva aqui no nosso canal, você que está vendo pela primeira vez, e comente, curta, compartilhe o link aí com seus colegas. Ficaremos muito felizes, porque isso vai fazer muita diferença aqui no nosso canal, beleza? Então, bons estudos a todos e até a próxima.